Meus queridos irmãos, abram a Bíblia. Efésios, capítulo 3. Eu quero introduzir este assunto hoje, das 12 semanas. E eu quero fazer um convite a você, a convidar outras pessoas da igreja, do seu ciclo de amizade, quem quer que seja, para estar conosco também, colocando diante do altar de Deus esse propósito. 12 semanas de clamor, para 12 meses de bênçãos, ou seja, envolvendo o ano de 2019 com a vontade de Deus na nossa vida. Efésios, capítulo de número 3, a partir do versículo 14. Quem achou Efésios 3,14, diga amém. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, diz dessa forma: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Quem concorda, diga amém. Ore comigo, Senhor. Nos debruçamos diante desse texto, Senhor. E hoje nós queremos consagrar ao Senhor esse propósito de 12 semanas, meu Senhor, de busca, de clamor incessante, Pai. Claro que nós não vamos clamar só aqui na igreja. É óbvio, Senhor, que nós não vamos só objetivar essa busca só nas quartas-feiras, no horário do culto. Oh Deus, nós vamos estar colocando durante essas 12 semanas, Senhor, a cada dia, diante do Teu altar, Senhor, esses propósitos, Senhor, que estão no nosso coração. Oh Deus, propósitos, Senhor, que o Teu Espírito tem trazido, e vamos também discernir neste tempo, oh Deus, os propósitos que vieram do nosso coração, os propósitos que vieram da nossa mente, meu Pai, e nós vamos entender também que o Senhor se compromete com aquilo que o Senhor gera no nosso coração, oh Deus, e que nós não nos frustraremos se nós temos idealizado alguma coisa que não vem do Teu Espírito, Senhor. Isso pode estar no campo da naturalidade, porque nós também acreditamos que no aspecto natural da nossa vida, Deus sofre a influência do Teu poder, da Tua presença, porque nós convocamos ao Senhor, nós invocamos ao Senhor, e que venha o Teu reino sobre todos os aspectos da nossa vida, e que todo o nosso ser seja, Senhor, abraçado por um propósito maior. Oh Deus, que se cumpra na nossa vida o que o Salmo 139 diz, que o Senhor nos cerca em volta, e sobre nós põe a Tua mão. Aleluia! Vai ser muito bom, Senhor, mais uma vez vivenciar essas coisas nobres da atuação do Teu Espírito na nossa vida, vendo, Senhor, a nossa mão direita,
a nossa mão esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, colocando a tua mão por debaixo de nós para nos erguer, colocando a tua mão sobre a nossa vida para determinar a tua vontade, mas de uma maneira muito especial, agindo dentro de nós, para que todo o nosso ser viva os altos projetos do teu coração. Nós chamamos a efeito a palavra de Jeremias 29:11, quando o Senhor disse que é o Senhor quem sabe os pensamentos que pensa a respeito de nós, para nos dar o fim que esperamos, ou um futuro idealizado no teu trono. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, que seja feito na terra hoje a tua vontade, como ela já é feita no céu. Aleluia, que nos dobremos, Senhor, que estejamos aos teus pés, submissos, crentes, tementes, submissos, devotados ao Senhor, com o nosso coração envolvido pelos ideais nobres, celestiais, que enche o nosso coração. Na verdade, Senhor, que nós queremos dizer que é muito bom estar aqui, é muito bom estar com a igreja, é muito bom estar envolvido por tua palavra, envolvido por ideais que permanecem firmes, que não se esvaem, que não mudam como governo, que não são transitórios como os anos, os dias dos anos, ó Deus, mas que são permanentes, que são perenes, Senhor, em saber que é um propósito elevado, grandioso, glorioso, que não vai terminar no dia 31 de dezembro e não vai começar no primeiro dia de janeiro, mas é algo constante na nossa vida, e nós queremos celebrar ao Senhor com o nosso coração. Aleluia, oh glória a Deus, porque compreendemos que desde o momento em que fomos gerados no ventre da nossa mãe, que ainda éramos substâncias informes, como a tua palavra diz, o Senhor nos viu lá, o Senhor nos conheceu lá, aleluias, e nós entendemos, porque o Senhor é glorioso, que o Senhor sabe o último dia de respiro nosso humano nesta face da terra, aleluias, e como Pedro declarou, nós temos encomendado a nossa alma ao Senhor, cada um de nós individualmente ao Senhor, como ao fiel Criador, como sustentador da nossa vida, oh aleluia, e nós queremos agora, Senhor, envolver o nosso ser contigo, com a tua palavra, com as coisas que descem do alto, aleluia, bendito seja, Senhor, abençoe o meu falar e o ouvir de todos nós, Senhor, e o poder para praticar a tua palavra, em o nome de Jesus. Se alguém concorda, diga amém. Que coisa boa, que coisa boa poder depender de Deus. Que coisa boa poder acreditar. Que coisa boa poder saber que existe um reino eterno, que não é transitório, mas é permanente. E que seu reinante se assenta nesse trono, e ele é o mesmo sempre, ele não muda. Ele é contínuo, ele é constante, ele é permanente, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Como é bom submeter a alguém que não muda o seu conceito, que não muda a sua forma de agir, que age com graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Receba com alegria a expectativa desta graça sobre a sua vida, nesse primeiro dia de campanha, que a gente poderia muito bem representar o mês de janeiro, já que são 12 semanas, como falei no início do culto, e por que não lembrar que o mês de janeiro pode ser para muitos motivos de estar saltitantes, serelepes, muito alegres, porque muitas coisas aconteceram, porque nós ainda computamos na nossa vida o efeito ano, não é? E a gente traz ainda em janeiro o efeito do final do ano, que a maioria fica de férias, muita gente ainda está de férias, já voltou de férias, mas continua de férias, não é verdade? Até da igreja e um monte de outras coisas mais, mas nem para todo mundo é motivação de estar assim, saltitante e alegre, porque muitas pessoas, por considerarem que dentro de um tempo cronológico chamado ano,
de 2018, aquilo que expectava o seu coração deveria ter acontecido. E porque não aconteceu, tem muita gente que dá lugar à frustração. Mas se você é do tipo de pessoa que, como eu, conta os anos porque tem que contar, mas você considera alguém que não está preso a essa cronologia, porque ele não está preso ao tempo, e o nome dele é Senhor de todas as coisas, de toda a terra, e eu e você temos a honra de, ainda nesse envolvimento, nesse relacionamento, chamar de nosso Pai espiritual. Ele é o Senhor, ele é nosso Pai espiritual, nós somos filho dele, ele é pastor, nós somos ovelhas. Se você é desse tipo de pessoa que pode sair do aprisionamento cronológico humano e saber que Deus tem um tempo para agir na nossa vida e que o tempo de espera é um tempo de aprendizado, abra sua boca aí e louve ao Senhor de alguma forma, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Fica comigo com Bíblia aberta em Efésios, capítulo de número 3, dos versículos 14 ao 21, onde li. Antes de falar sobre isso aqui, deixa eu só recordar a você o que Paulo diz à igreja que está em Éfeso. Por isso tem o nome de carta aos Efésios, aqueles que moravam em Éfeso. Ele se apresenta como apóstolo de Cristo. Ele, no início, eu estou aqui folheando a minha Bíblia, você pode fazer a mesma coisa. Ele enaltece o nome de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele declara que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós entendemos que não seremos abençoados, essa bênção não chegará até nós se nós não estivermos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se nós estivermos nos posicionando em outro lugar espiritual, essas bênçãos espirituais não nos alcançarão, porque elas estão liberadas para quem está sentado nos lugares celestiais. Então vai uma boa pergunta para você fazer o seu irmão na cara dura. Pergunta para ele: você está, meu irmão, assentado nos lugares celestiais em Cristo? Pergunta aí para o seu irmão, porque se não está, precisa se assentar. E hoje é um bom dia, um bom momento para você determinar: eu vou me assentar nesse lugar, eu não vou sair mais dele, porque eu quero ser alcançado por essas bênçãos espirituais que o Senhor tem para a minha vida. Alguém aqui pode ainda dar glória a Deus? Ele fala da predestinação da salvação por Cristo. Ele confina a salvação por Cristo. O pastor Enéas leu aqui Atos 4:12, e nenhum outro nome é dado entre os homens, ou dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, o homem. Então, o escritor aos Efésios declara, Paulo declara, que não há possibilidade de salvação sem ou fora de Cristo, que nós estamos predestinados à salvação por Cristo, ou seja, fora de Cristo não há salvação. Então vira para o seu irmão com cara de crente, com um sorriso nos lábios, e diga: que bom que você está em Cristo. Fala: que bom que você está em Cristo. Só que esse lugar em Cristo é tão amplo que tem mais espaço para a gente entrar. A gente pode ser mais de Cristo do que somos. Você concorda comigo? Eu e você podemos ser mais de Cristo do que já somos. Você pode melhorar. E na sequência, ainda no capítulo 1, ele fala da obra do Senhor, e diz aqui no versículo 20 que o Senhor manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, e o colocou acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, que se nomeie em qualquer lugar nesse século ou no vindouro. Está dizendo acerca de Cristo, que foi sujeitado todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas ele está constituído cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então nós começamos a ver Paulo falando da formação de um corpo, que é a igreja. Por quê? Porque as revelações de Cristo agora passam pela igreja. Quando Jesus Cristo veio, passou por ele, e agora ele revela através da igreja. No capítulo 2, ele fala que a gente estava morto, ou mortos em ofensas e pecados, e o Senhor mudou a nossa vida, ele tocou o nosso coração, nos vivificou. Vivificar é o princípio de dar vida a quem um
dia tinha vida e não estava desfrutando da vida. Aí o Senhor Jesus veio com a vida eterna, poderosa, e vivificou a nossa vida que estava amortecida. Eu vou dizer claramente, estava morta. E o Senhor trouxe uma vida eterna, que não se contamina, que não se deteriora e que guarda a nossa vida para a eternidade. Eu sei que tem um monte de gente aqui que crê no propósito de Deus da salvação e está vivendo isso. Tem alguém que pode abrir a boca e dar glória a Deus? Claro que tem. E a Bíblia então diz que o Senhor nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. De novo, ele está falando de lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele tinha um propósito de mostrar as riquezas da sua glória. Então, escute da sua graça. Não escute aqui, irmão. Quanto mais envolvido com o Senhor Jesus, mais nós somos conscientes do nosso relacionamento com Ele e mais se revela para nós o chamado mistério. Porque Deus não é um Deus de mistério, Deus é um Deus de revelação. Deus tem mistério que está oculto para quem não se envolve com Ele, mas Deus tem coisas que está revelando a cada dia para quem se envolve com Ele. Quer conhecer mais de Deus? Eu quero. Vamos nos envolver mais com Deus, vamos participar. Diga para o seu irmão, se quer conhecer mais de Jesus, se envolva com Ele. Vai, fala com Ele, fala aí para sua mamãe, fala aí, mamãe, tá isso, declara isso. E o Senhor inclusive está usando a boca de Paulo aqui no capítulo 2 para dizer que esta graça, ela é o mecanismo de Deus para a nossa salvação, que pela graça nós somos salvos, e está dizendo que isso não vem de nós, é um dom de Deus, é algo glorioso que o Senhor faz. E aí ele começa a dizer, no final do capítulo 2, que éramos forasteiros, éramos estrangeiros ao concerto de Deus, mas que agora nós chegamos à família de Deus. Nós agora somos concidadãos dos santos. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Nós agora fazemos parte do corpo de Cristo. E aqui no versículo 20 do capítulo 2, ele dá um banho aqui, fala que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, é a pedra que dá formato, é a pedra angular. E ele diz que nele todo o edifício cresce para templo santo do Senhor. Então eu e você somos templo santo do Senhor, para glorificar a Deus. Você pode dizer amém a isso? E aí no capítulo 3 ele começa a dizer que por essa causa, ele é prisioneiro de Jesus Cristo pelos gentios, por aqueles que não tinham aliança, por aqueles que não tinham concerto como eu e você, e que fomos feitos ou enxertados nessa família de Deus. E ele diz que por esta causa ele se tornou prisioneiro de Jesus Cristo, porque ele trabalhava por isso, para que mais pessoas que não tinham relacionamento com o Senhor conhecessem Ele mais de perto. E agora, chegando já próximo no versículo que eu li, o versículo 12 que antecede diz que em Jesus nós temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. E o versículo 13 diz: já que é assim, portanto, eu peço a vocês que não desfaleçam nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Escute, o que Paulo está comunicando à igreja é que eles não deviam ficar perplexos e não desanimar da fé e da expectativa dos cumprimentos da palavra, das promessas de Deus, por conta daquilo que ele estava sofrendo. Ele diz para eles que cada sofrimento que ele passava por conta da igreja, por conta dos interesses de Jesus Cristo por sua vida, era para a igreja se regozijar, era para a igreja dar glória, era para a igreja celebrar, porque aquilo era um cumprimento de uma palavra que havia sido liberada para ele. O Senhor disse a Ananias no capítulo 9 de Atos, que nós estamos lendo esse mês, o Senhor disse a Ananias: olha, eu vou mostrar para esse Paulo aí, para esse Saulo aí, o que importa, o que convém a ele sofrer pelo meu nome. Ele não persegue a minha igreja? Persegue. Então agora ele vai padecer pelo meu nome, ele vai ver o que é padecer pelo meu nome. E a Bíblia diz que Paulo disse: eu me glorio nessas aflições, no que padeço, porque em mim se cumpre o resto das aflições de Cristo. Ou seja, estou padecendo também um pouquinho pela igreja que Jesus Cristo está sendo constituído, ou está constituindo.
E às vezes, queridos irmãos, é claro que não é o caso de vocês que estão aqui, mas às vezes a gente percebe pessoas dando pouco valor a isso, começam a ser afligidos por causa do nome de Jesus Cristo, acham que é coisa estranha que não devia estar acontecendo na sua vida, abandona a fé, abandona a igreja. Muitos obreiros já não são mais obreiros porque achavam que não devia estar acontecendo daquela maneira na sua vida, porque não tem a visão que Paulo tinha. E aí eu entro no assunto que eu quero compartilhar com vocês. Paulo diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça isso, ele está dizendo, é por causa disso que eu me ponho de joelhos. Eu poderia parafrasear dizendo que Paulo está dizendo que ele não se põe de joelhos diante de Deus sem um motivo. Sem um motivo específico. Conhece aquela expressão antiga, ajoelhou, tem que orar. Orar. Eu vou te dar a cola. Ajoelhou, tem que orar. Puxa no R. Ajoelhou, tem que orar. Amém. Então Paulo está dizendo aqui, eu me ponho de joelhos por uma causa específica. Eu não vou me dobrar diante do Senhor sem um propósito. Eu sei o valor de me dobrar diante do Senhor, mas eu me achego a Ele com propósito. E o propósito dessas 12 semanas é que você se ponha diante do Senhor com propósitos no seu coração. Deixa o Espírito Santo fazer a triagem. Eu vou dizer de novo, deixa o Espírito Santo fazer a triagem. Meu filho, isso aqui não vem de mim, vai ficar para cá, mas isso aqui vem de mim. Epa, foi eu que gerei isso aí no seu coração, e o próprio Espírito Santo vai confirmar no seu coração aquele propósito, e você não vai desistir dele. Eu não estou dizendo que vai se cumprir nas 12 semanas, e nem estou declarando que vai se cumprir no ano de 2019, mas se vem do Senhor, e se você não mudar no propósito, aquilo que veio de Deus se cumprirá na sua vida integralmente, como foi esculpido lá no planejamento celestial. Alguém aqui crê nisso? Então Paulo está dizendo, eu não me ponho diante do Senhor, eu não me dobro diante do Senhor sem ter um propósito. Eu me dobro diante dele com um propósito. Sabe o que ele está dizendo, pastor Enéas? Eu me dobro diante do Senhor, e eu me levanto diante do Senhor que eu acabei de me dobrar, mas me levantando, eu já estou consciente que a minha oração já subiu diante do seu altar, e na hora que ele quiser, ele vai responder da maneira como ele quiser responder, da forma como ele quiser responder, ele irá responder no tempo dele. Aleluia. Então nós vamos entrar nesse propósito, nós nos vamos colocar de joelhos diante do Senhor, porque se colocar de joelhos não é apenas se dobrar fisicamente, é estar completamente submisso e aceitar o que Deus quer fazer. Quem concorda? Quem concorda? Vocês que vocês não concordam? Quem concorda, por gentileza, dá o feedback para mim, diga amém. Então abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, vamos lá, depois a gente volta aqui. 1 Pedro, capítulo 5, você conhece, a gente só vai relembrar coisa que a gente conhece. Claro, o pessoal que lê a Bíblia conhece tudo. Até pastor Viliana de São Paulo está aqui, então eles conhecem bastante. Vamos relembrar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, olha só. Ele está dando conselho a pessoas, ele está dando conselho a anciãos, a jovens, ele está falando. E aí no capítulo 5, versículo 5, de 1 Pedro, ele diz assim, semelhante, igualmente vocês jovens, sede sujeitos, ou sejam todos sujeitos, submissos aos anciãos, aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o que ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão de quem? E glórias ao Senhor. Vamos pegar aqui indícios de vitória nesse nosso propósito. Humilhar-se diante da
potente mão de Deus. Porque quem se humilha diante da potente mão de Deus é exaltado pelo Senhor. Eu começo a frase, você termina, eu vou dizer: quem se humilha diante da potente mão de Deus, você vai dizer para o seu irmão: é exaltado pelo Senhor. Quem entendeu, diga bem. Então eu digo: quem se humilha diante da potente mão de Deus é... Meus queridos, uma coisa é a exaltação do homem. Exaltar é como pegar algo e jogar para cima. Tem gente que joga para cima e sai de perto para não segurar e deixa a pessoa se esborrachar. Mas Deus, quando exalta alguém, Ele está embaixo sustentando. Esta exaltação é segura. E quando alguém é exaltado por Deus, ele vai saber lidar com essa exaltação. Porque ele compreende que quem está exaltando é o Senhor. Se foi Deus que me levantou, eu vou continuar no mesmo propósito, porque Ele tem poder para me abaixar. Então eu vou continuar no propósito, que Ele vai me manter exaltado. Quem aqui pode dar glória ao Senhor? E exaltar aqui não é ser aparentemente maior do que alguém. Exaltar nesse contexto é receber de Deus aquilo que a pessoa espera, aquilo que a pessoa coloca como propósito diante do Senhor. É uma busca com resultados, de encontrar. Ou seja, como o ditado antigo do tempo da irmã Fernandinha: aquele que procura e acha, não perde tempo. Então nós procuramos em Deus, nós não vamos perder tempo. Por quê? Em Deus estão escondidos todos os tesouros. E quando a gente procura nele, a gente não perde tempo, a gente acha. E a gente descobre um Deus que está lá esperando, assim: quanto tempo eu estou te esperando, já queria te dar isso aqui há muito tempo, mas você demorou em me procurar, em se humilhar diante da minha potente mão, hein? Mas demorou um pouquinho, mas chegou, toma aqui a tua bênção. Deixa eu profetizar para você, ainda que você tenha sido lerdo nessa procura, e eu também, está chegando o momento de abertura da nossa mente, para a gente entender e compreender, que tudo que satisfaz o nosso coração, ainda vem de lá. Ainda desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Você pode abrir a boca e dar glória a Deus? Aleluia! Então, quanto mais tempo eu demoro para me despertar, mais tempo eu amarguro a espera. Quanto mais tempo, mais cedo eu compreendo a revelação e o propósito de Deus para a minha vida, mais cedo chega a minha vitória. Tem ombro perto de você, diga: já está chegando, vai, porque tua mente está abrindo. Diga: já está chegando, porque tua mente está abrindo. Olha só: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, a exaltação, ou o retorno, o resultado daquilo que a gente espera, acredita, confia, não vai vir no nosso tempo. Porque a gente tem que aprender a esperar. É muito fácil dizer para alguém, eu vou repetir o que eu tenho hábito de falar. Dizer para alguém: espera. Citar o Salmo 40, Saminha: espera com paciência. É muito fácil liberar isso para alguém. Mas quando convém a nós, e nós estamos desesperados para receber aquilo, impacientes com aquilo, é aí que um negócio pega. Mas em nome de Jesus, no tempo de Deus, no tempo dele, tudo irá acontecer na minha vida. Eu começo, você termina para você. Agora você não vai falar para ninguém. Eu vou dizer: no tempo de Deus, no momento dele, você vai apontar o dedão para a sua cucuruta e vai dizer: vai acontecer na minha vida. Vamos lá? No tempo de Deus, na hora dele, segundo a sua vontade, tudo irá acontecer na minha vida. Amém. Oh, glória a Deus. Isso não foi para matar piolho, é para nos identificar que vai acontecer na nossa vida em o nome de Jesus. Você crê nisso? Eu acredito num Deus que nos segue de perto, nos cerca em volta. Eu acredito no Senhor desta forma, que nos permite idealizar coisas, mas que não abre mão de gerar aqui coisas que vêm dele. Em nome de Jesus, que a sua mente seja fértil em um depositório de propósitos celestiais. Aleluia! E que o seu corpo seja um mecanismo externo e público para fazer acontecer
tudo aquilo que Deus quer realizar através da sua vida. Se você não percebeu, eu estou profetizando para você em nome de Jesus. Você deveria ligeiramente dizer amém, receber esta palavra. Aleluia! Que sejamos todos cheios do Espírito Santo, porque junto com o poder do Espírito Santo vem a completa orientação de Deus. Amém, igreja? Humilhar-vos então diante da potente mão de Deus. A mão de Deus não é fraca, ela é potente. Diga de novo, ela é potente. Então se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa, dizendo para ele: Senhor, olha, eu estou ficando desesperado, Senhor. Eu já estou ficando nervoso, eu já estou ficando trêmulo, Senhor. Deus, eu humanamente falando, o negócio está difícil. Isso é pegar a sua ansiedade e contar para Jesus. Não é pegar a ansiedade como um lixo e jogar sobre Jesus. É compartilhar. Senhor, já estou ansioso com essa mulher, com essa esposa aí que o Senhor me deu. Já estou ansioso com essa esposa que o Senhor me deu. Eu já estou aqui, Senhor, preocupado com esse negócio. Eu não estou vendo acontecer no meu trabalho humano aquilo que eu esperava. Senhor, eu não estou vendo acontecer na igreja que eu te sirvo aquilo que eu entendo que o Senhor queira fazer. Eu estou lançando sobre o Senhor a minha ansiedade, aquilo que circunda o meu coração, os meus desejos, meus pensamentos, entregando a Ele, consagrando a Ele e dizendo, não esquecendo de dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, amém, e a coisa irá acontecer, amém ou não amém? Eu vou repetir: o bicho não vai pegar, o bicho vai correr, é o Senhor quem vai agir. É o Senhor quem vai dominar todas as coisas em nossas vidas. Você concorda? E ele diz então para a gente ser sóbrio, porque há um que anda bramando como leão, querendo nos tragar. A gente resiste a ele na fé, sabendo que essas aflições se cumprem entre os nossos irmãos em todo o mundo. Então a gente começa a sabe pela palavra, que a aflição é mérito de qualquer pessoa que habita nesta terra. Porém, quando a gente vivencia a aflição, não crendo no nosso potencial, não acreditando que, humanamente falando, nós temos tudo para vencer, mas que nós nos sentimos frágeis e não encontramos força em nada aqui para acreditar que a nossa fortaleza vem de cima, o nosso fortalecimento vem do Senhor. Nós às vezes nos sentimos caídos e quedados e tentamos nos levantar, eu estou falando num sentido figurado, para que a gente consiga entender que na maioria das coisas quem nos põe de pé é o Senhor. E que na maioria das vezes que a gente tentou se colocar de pé, e eu não estou fazendo apologia à prostração, eu estou dizendo que a gente deve fazer a nossa parte, mas que o substancial para a nossa vida ainda vem dEle. Cutuca alguém, cutuca ou catuca, mexe com alguém, fala: a solução ainda vem dEle. Aponta para cima e diga: a solução ainda vem de cima. Então, voltando a Efésios 3, ele diz: eu me ponho de joelhos, eu me rendo, eu estou à mercê diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei a quem eu me dobro, eu sei a quem eu me inclino, eu sei a quem eu me submeto, eu sei debaixo da mão de quem eu me humilho, eu sei onde é o meu refúgio, eu sei quem é a minha fortaleza, eu sei quem é o meu castelo forte, eu sei em quem eu ancoro a minha alma, é no Senhor. Eu me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: do qual, a respeito de quem toda a família nos céus e na terra toma o nome, o nome dele, apregoado no céu e apregoado na terra, e eu envolvido com o nome dele, eu envolvido com o nome dele. Eu estou falando por mim, eu envolvido com o nome dele. Mais alguém aqui envolvido? Para quê? Qual é o propósito? Versículo 16: para que segundo as riquezas da sua glória, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda. Não é para que vos conceda, mas para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda.
é segundo as riquezas da glória dele. Paulo escreve aos Filipenses algo muito lindo e interessante. Eu estou abrindo aqui. Ele diz que o Senhor, Ele opera, está aqui no versículo 13 do versículo 2, do capítulo 2, que o Senhor é quem opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. O Senhor opera em nós o seu querer e o efetuar, ou seja, ele opera em nós o desejo, a vontade, e o efetuar é o fazer. Ele opera em nós segundo a sua boa vontade. Então existe um princípio. Mas no capítulo 4, versículo 19, do mesma carta aos Filipenses, ele esbanja. Ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, o meu Deus, segundo as suas riquezas, conforme as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele não tem expectativa no ser humano, ele não tem expectativa no governo humano, ele não tem expectativa nem nele, mas ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, segundo aquilo que ele tem, vai suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Wallace, uma pessoa que tem as suas necessidades todas supridas, é uma pessoa que não tem falta de nada. E aí se cumpre o que o Salmo diz, o 23, o Senhor é o meu pastor, e eu não terei falta de coisa alguma. Por quê? Porque Ele me supre. Quando diz que não vai ter falta de coisa alguma, não é porque nada de necessidade deixa de acontecer, não acontece, mas o Senhor está ali perto para suprir. Então o segredo de uma vida de alguém que anda com Cristo e tem propósito do Senhor, é que o Senhor está perto dele, ele perto do Senhor. Então ele sempre vai ser suprido. Por quê? Ele nunca sai diante da fonte da água viva, ele está junto da fonte. Por isso que ele não tem sede, por isso que ele não tem escassez. Por quê? Porque ele anda perto da fonte, submisso à fonte. Alguém pode entender isso, abrir a boca e dar glória ao nome do Senhor? E ele diz, o propósito disso, olha o versículo 17. Ainda no 16 ele diz, que o Senhor vos conceda que sejais corroborados. A palavra corroborados quer dizer fortalecidos. Que vocês sejam fortalecidos com poder, pelo seu Espírito. Aonde? No homem interior. O que a Bíblia está dizendo é que Deus quer operar fortalecimento no nosso ser interior. A academia que o pastor Enéas está fazendo, e aqui muitos aqui estão fazendo, ela serve para fortalecer, eu não podia perder essa bocada, ela serve para fortalecer o exterior. E é bom fortalecer o exterior? Sim, muito bom. Bom fortalecer a mente com bons pensamentos, mas o que a Bíblia está dizendo, que o substancial é que a gente seja fortalecido no homem interior, no nosso ser interior, que a máquina de ginástica não fortalece, mas a palavra de Deus fortalece, a oração fortalece, o jejum fortalece, relacionamento com a igreja fortalece, relacionamento com Cristo fortalece, os embates da vida, a guerra espiritual vem e nos pega fortalecidos, musculosos interiormente, e aí a gente vence as nossas batalhas espirituais, porque nós estamos fortalecidos nele. Aleluia. Se você quer isso, levante a sua mão e diga: eu quero me fortalecer mais nele. Vai, diga para o Senhor: Senhor, eu quero me fortalecer mais no Senhor. Aleluia. Fortalecei-vos no Senhor, diz a Bíblia, e na força do seu poder. Aleluia. Lá dentro de nós, aquela força poderosa que muita gente não vê, mas que está dentro de nós, e é a presença do nosso Deus. Eita, glória a Deus. Isso é relacionamento com o Senhor. E o versículo 17 diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, com o intuito de, estando arraigados, ou seja, enraizados. O termo arraigados quer dizer enraizados, entrelaçados, tecidos nele, firmados nele. O sentido da palavra
arraigados, enraizados, Carol, quer dizer algo irremovível. Eu não me movo, eu não saio deste lugar celestial, eu permaneço nele. O ato de figuração é o vento vem, me toca para lá, me toca para cá, mas as minhas raízes estão firmadas nele. Eu sou irremovível, eu não vou me mover, eu sou imovível, eu não vou sair deste lugar espiritual em Cristo. Nada me tira disso, desse relacionamento. Então, se eu quero ter resultados na minha vida espiritual, eu tenho que saber, eu não posso ser uma pessoa que hoje pensa uma coisa em Deus, amanhã pensa outra, hoje quero, amanhã já não quero. Não, eu estou sempre querendo, eu estou sempre aos seus pés, eu estou sempre diante dele. Amém? Então, firme propósito, se firme no Senhor. E a vantagem, a gente já sabe, o Salmo primeiro dá banho de ensinamento nisso, e Jeremias 17 também dá banho de exemplo nisso, de figuração de vida em Deus, de uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que as raízes estão estendidas para o ribeiro, e a coisa é muito boa quando a gente recebe esse poder de Deus na estrutura da nossa vida. Os vendavais da vida vêm, e até gente perto de nós diz, agora ele cai, agora ele não sobrevive mais, agora ele desiste. Quantas coisas aconteceram em 2018, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Quantas coisas aconteceram na sua vida depois que você declarou, reconheceu em Cristo a sua força, seu poder, sua salvação. Tudo para te tirar dele. Mas você não saiu. Você está firme. Você está firme. Está enraizado. Oh, aleluia, as folhas caíram em algum tempo, algumas coisas aconteceram, mas você entendeu, isso é transitório, eu vou ficar naquele que me dá firmeza, naquele que é perene, naquele que é permanente. Você não abriu mão. Houve dias que você pensou, não vou resistir, e você sentiu dentro de você algo inexplicável, que não era a mão do homem, não era um conselho corriqueiro, era o conselho que vem do maravilhoso conselheiro, que veio à sua vida e te deu total segurança. É por isso que você não desiste, é por isso que você não abre mão, é por isso que a sua esperança está firme, é por isso que você não volta atrás, é por isso que se cumpre na sua vida aquilo que Paulo escreveu também aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu tenho objetivos. É por isso que você não volta atrás e nem vai voltar. É por isso que a gente caminha sempre à frente, porque há um propósito, há um alvo específico diante de nós e nós estamos perseguindo ele. Amém? Enquanto eu libero a palavra de Deus e outros vão liberar aqui durante as semanas, o Espírito Santo fala com você e os propósitos vão sendo firmados dentro de você. E por favor, não se omita isso, porque é o Espírito Santo trazendo dentro de você, jogando para fora a incredulidade, assentando a credulidade, jogando para fora a desconfiança, assentando confiança. É Deus através da palavra enraizando sua vida nele, e você com certeza será, não nessas 12 semanas, nesse ano 2009, só no culto de quarta-feira, mas você será muito mais firmado no Senhor, e os vendavais podem vir e virão, mas não te destruirão. Você vai vencer cada luta, e vencendo-as, você vai sair mais firme no Senhor, com maior relacionamento, com maior proximidade. Alguém aqui ainda crê nisso e crê nesta palavra de Deus? Abra sua boca santa e diga glória a Deus. Ele diz que o propósito é que o Senhor habite pela fé em nós, para que a gente esteja arraigado, enraizado e fundados em amor. Que o fundamento da nossa vida não seja os sentimentos humanos, mas que seja o perfeito amor de Deus na nossa vida. Então que nesse ano de 2019, eu, Ednei, haja e decida coisas baseadas no amor de Deus, nas misericórdias. Eu estou falando no meu nome, que eu, Ednei, nesse ano de 2019, decido por vontade própria, escolha de agir baseado mais no amor de Deus na minha vida. Estou falando isso no meu nome. Se alguém quer falar no seu, levanta a sua mão e diga eu também. Então fique esperto aí em nome de Jesus, que eu não posso ficar falando para dar essa orientação. Vamos lá. Aí ele diz no versículo 18, para poder perfeitamente compreender perfeitamente.
poderdes perfeitamente compreender. O que é uma coisa compreendida não perfeitamente? É uma coisa compreendida com defeitos, com equívocos, com erros. O Senhor quer que eu e você compreendamos o nosso relacionamento com Ele perfeitamente. Eu tenho que compreender o meu relacionamento com o Senhor, eu tenho que compreender eu comigo, eu tenho que compreender eu com as pessoas, eu tenho que compreender as coisas que envolvem a minha vida, e o Senhor nos ensina tudo isso. Então já profetizo para você, se há bagunça de compreensão, de entendimento, se você está perdido em suas emoções, e perdidos em propósitos e projetos, nós estamos no lugar certo, na hora certa, diante do Senhor certo, diante da Escritura certa, porque os nossos pensamentos serão estabelecidos, organizados, e nós entenderemos de uma forma muito clara e nítida o que diz respeito a nós nesta terra, o que diz respeito a nós, os nossos sentimentos, a nossa vida emocional, a nossa vida financeira, a nossa vida física, familiar, mas muito mais, a nossa vida, expectativa de vida eterna. Nós vamos compreender isso de uma forma aguda e poderosa, porque o reino de Deus, que já está no meio de nós, vai tocar a nossa vida de uma maneira mais fecunda, mais fértil, mais poderosa. Quem recebe esta palavra além de mim? Para poder perfeitamente compreender com todos os santos, eu e você. Olhe para o seu irmão e diga assim: é para a gente entender. Entender o quê? Olha o que ele diz. Qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Está falando de dimensões. Largura, comprimento, altura, profundidade. Que a gente compreenda tudo em relação à nossa vida e aos propósitos de Deus em todas as dimensões. Isso talvez seja alto demais para eu e você entendermos, mas não é para a gente crer. Eu posso até não entender, mas eu posso crer. Eu vou repetir, você pode até não entender, mas você pode crer. E se você crer, você vai entender, em o nome de Jesus, porque vai ser revelado para você, em o nome de Jesus. Ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que vai além de toda compreensão humana, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude, alguém pleno. Então o que a palavra está dizendo, que através desse relacionamento com o Senhor, esse entendimento, o que está dizendo, eu estou só interpretando o que li, que eu vou ser cheio, mas não vou ser cheio de coisas que me fazem ser vazios. Quanta coisa nessa vida nos enche de coisas efêmeras, passageiras, transitórias, de coisas vazias, de coisas sem sentido. Tomam o nosso tempo, roubam a nossa atenção, nos distraem, tantas distrações. Eu não vou culpar somente o Zap. Tantas coisas são engendradas para distrair-nos e nos tirar do propósito, a ponto de, pasmem, alguém achar que ler livro de Atos em janeiro é um peso muito grande. Coisa que você lê e medita muito bem durante um final de semana, se quiser, e repete nos outros 3. A nossa mente se deixa encher, Saminha, por tantas coisas que nos fazem mais vazios, nos tornam pessoas desprovidas de conhecimento de Deus e sem assunto para falar com os outros. Você já conversou com uma pessoa cheia de coisa vazia? Ela está cheia de coisa que não tem sentido, uma conversa tola. Conhece alguém assim?
Mas o que Deus quer para mim e para você é que a gente seja cheio, não de coisa vazia, mas que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Já imaginou eu cheio dessa plenitude? Já imaginou você? Cheio da plenitude de Deus. Uma pessoa cheia da plenitude de Deus, Presbítero Jorge Luiz, não xinga palavrão, não amaldiçoa o seu próximo, não deseja o mal de alguém, no íntimo cumpre a lei de Cristo, explícita de uma forma clara em Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão no Monte. Uma pessoa cheia da plenitude de Deus, ela pensa coisas boas, ela deseja coisas boas, e ela consegue fazer coisas boas, porque ela está dominada, ela está dirigida, ela está orientada, ela está governada pelo poder glorioso que desce do alto. Eu quero isso para mim, eu preciso disso, eu quero isso na minha vida. Quem mais aqui quer? E aí depois que a gente está assim, ele diz, ora, a linguagem, ele dizendo aqui, ora, ele diz, eu vejo Paulo dizendo assim, ora, ele está falando, ora, para quem está cheio da plenitude de Deus. Para quem está cheio da plenitude de Deus, Paulo diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. O que ele está dizendo? Aquele que está cheio da plenitude de Deus, ora, o Senhor vai fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então vai aí uma orientação para você, tudo que você colocar nesse papel aí, ó, é pouco diante do poder do teu Pai Celestial. Eu vou repetir, tudo que você colocar como propósito aí, ó, é pouco diante do poder daquele que faz tudo. E eu tenho que entender que diante desse faz tudo, Ele faz para que o meu ser seja completo. Deus não faz coisa nenhuma para nos aniquilar e nos jogar ao chão. Deus faz coisas para nos fazer crescer e nos sentir firmado nele. Quando Ele está operando, Ele faz assim, a não ser quando o meu pensamento está deturpado, Ele tem que tirar coisas para eu me sentir vazio e querer ser cheio dele. Então, se você é alguém aqui cheio de coisas que não são de Deus, em nome de Jesus, seja vazio e deseje se encher da plenitude de Deus. Quem concorda, diga amém. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, amém. Paulo diz no versículo 14, por causa disso me ponho de joelhos. Marcos 5:22, 5 exemplos da Bíblia. Jairo chega e se prostra diante do Senhor Jesus. Ele se põe de joelhos, como alguém que está necessitado, encarecido, ou necessitado daquela graça que viria após ele. E o resultado foi, o Senhor Jesus entrou na sua casa. E eu não preciso falar mais nada. Se Jesus entra na nossa casa, eu não preciso dizer mais nada. Ele vai fazer algo glorioso, algo sobre-humano. Alguém aqui precisa ainda que Jesus Cristo entre na sua casa, na sua família, na sua parentela e realize algo glorioso, porque eu também preciso. Se você precisa, levanta a mão e diga, eu não só preciso, mas eu quero. Aleluias! Segundo exemplo, Marcos 7:25, a mulher cananeia se lança aos pés de Cristo e diz, a minha filha está miseravelmente endemoniada, preciso de um milagre. Ela se lança aos pés de Cristo, ela se põe de joelhos, ela se submete, ela diz, eu preciso. Qual o resultado? Grande é a tua fé, mulher, vai, seja feito para contigo conforme deseja o seu coração. E a Bíblia diz que ela foi e encontrou a sua filha sã, curada, sarada, porque o Senhor liberou o milagre para a sua vida, porque ela também se colocou de joelho, amém?
João 11:32. Maria se prostra diante do Senhor e ela diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sem parafrasear, porque eu não tenho tempo, a questão de Maria, ela está dizendo: com a tua presença, tudo está no controle. Maria está dizendo: se o Senhor estivesse aqui, a tua presença, tudo está no controle. Com Jesus presente na nossa vida, tudo está no controle. Tudo está no controle de quem? Do céu. Amém. Então não vamos omitir esta presença santa. Você pode dizer amém? Mateus 8:2, isso aqui é maravilhoso. Um homem leproso, e Lucas 5:12 vai dizer que ele se prostra diante do Senhor e ele diz: se quiseres ou se queres, bem pode limpar-me. O segredo aqui é que ele se prostra diante do Senhor Jesus ainda leproso, e ele o adora, e ele diz: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus encara ele e diz assim: tá aí, bichinho. Se ele fosse baiano: tá aí, bichinho, eu quero ser limpo. E o homem ficou purificado imediatamente da sua lepra. E o último exemplo que eu quero lhe dar para a gente orar e agradecer é o que está em Lucas 17:16, de um homem que é curado da lepra com mais 9. Ele clama, ele é curado, e quando ele vê que ele é curado, ele volta, e quando ele volta, ele se prostra, e quando ele se prostra, ele adora. Você vai falar: pastor, mas isso é fácil de fazer. Nem sempre. Não em relação a alguém que está aqui. Só vou falar a respeito de outras pessoas, não é a respeito de você. Tem gente que tem facilidade em se dobrar, em se jogar aos pés de Cristo, quando tem alguma coisa errada acontecendo na sua vida, quando ele precisa da mercê do Senhor, da misericórdia do Senhor. Tanto é provado que os 9 não voltaram. Mas quando ele viu que ele tinha recebido a bênção, ele voltou e ele se prostrou para agradecer. Se prostrou para agradecer. Lucas vai dizer que ele se prostra com o rosto em terra. Se não é Lucas, é outro. Se prostrou com o rosto em terra para agradecer e exaltar o nome do Senhor por aquilo que ele já havia recebido. Ele não estava fazendo aquilo para receber coisa alguma, ele estava fazendo porque já havia recebido. Fique de pé comigo. Na verdade, o convite que... Fique de pé, mas na verdade o convite que eu deveria fazer para você não é nem ficar de pé. O convite era: quem já recebeu alguma coisa, coloca a sua cara aí no chão. Tem muitos hoje que vão falar: pastor, no chão. E esse chão até que está limpo, está razoável. Mas a Bíblia diz que aquele homem colocou o rosto em terra para agradecer. Por quê? O milagre que havia acontecido na vida dele era grande. E aqui entre nós, se Jesus não passasse por ali, a probabilidade de restauração, de cura era 0. Porque o caso dele era irreversível. Então nós vamos clamar durante esse tempo e durante a nossa vida por coisas que provavelmente poderia até acontecer na nossa vida. Essa é a verdade. Mas nós também vamos clamar por coisas que provavelmente jamais aconteceriam, ou aconteceria. Mas também nós vamos clamar por coisas que jamais iriam acontecer, se não fosse a presença dele trazendo, porque a presença de Jesus traz a vontade de Jesus. Ele é o Verbo eterno, ele é aquele que é Deus e subsiste em forma de Deus, e está à mão direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Você pode crer nisso? Glórias a Deus.